Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o assunto é o amor. O amor fiel, o amor incondicional. Então eu estou muito feliz. Imagina eu como não estou feliz de estar participando aqui desse podcast, que nós tivemos a ideia, eu e a minha parceira, já que a gente quer tanto ajudar você no autoconhecimento, ajudar você a ter uma saúde física e emocional plena. Então nada melhor do que falar sobre bichinhos, animais de estimação. Então eu sempre digo que a maior terapia na minha vida são os meus animais. Então, por isso que eu estou muito feliz. A Karina também, que ela também tem as doguinhas dela. 3 dogs adotados. Isso. E nós trouxemos uma convidada, médica veterinária, doutora Estela Pazos. Ela é especialista em felinos e também é psicoterapeuta. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. E hoje nós vamos conversar muito, né, sobre essa relação tão linda que é dos humanos com os animais. E a gente começa agora, doutora, conversando primeiro sobre a questão da adoção responsável, né? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores. Claro que a gente está aqui hoje para incentivar você, se você gosta realmente de animais de estimação, que é uma terapia maravilhosa você conviver com eles, mas se você gosta de verdade, você vai ter responsabilidade nessa adoção, porque isso exige muita responsabilidade, porque você não está pegando um bichinho de pelúcia, você está pegando um animalzinho e ele faz parte da família e ele tem sentimentos. Eu costumo dizer que eu vejo o sentimento deles muito maior do que os nossos, né? Muito mais intensos. Eu acho que se a gente quiser ser um ser humano melhor, a gente tem que se inspirar nesse amor, porque eles já nascem, né, doutora, sabendo amar. Sim, eles são bem sensíveis nessa questão dos sentimentos. E quando a pessoa adota, seja um cãozinho, um gatinho, um pet, né, essa questão da responsabilidade, não só de alimentar, levar no veterinário quando adoece, mas também a questão de entender as necessidades de cada espécie. Então eu sempre falo assim, é um cachorro, vamos entender como é que é o cachorro. Esse cachorro precisa passear. Ele depende de atividades, né? Não apenas deixar ele num apartamento fechado. Eles sofrem muito, né? Porque, assim, eles querem a companhia do humano, mas eles também têm necessidades, né? Que muitas vezes não são atendidas, né? O próprio gato, que todo mundo acha que é só deixar lá. Né? O gato é independente. Isso. Não, o gato precisa da companhia do humano. O gato precisa também, na natureza, ele é um animal que caça. É um animal que tem muita atividade. Então você traz pra dentro de um apartamento, ele fica sedentário. Sim. Né? As pessoas não estimulam a brincadeira, né? Porque não passeia. Eu li um artigo que o número de adoção nos gatos aumentou muito com relação aos cães, justamente por essa mentalidade. A pessoa não quer ter trabalho. E o interessante da Estela, até complementando, ela é uma médica veterinária integrativa. Então, esse olhar do integral, né? Porque às vezes é muito fácil, né? Você falar sobre adoção e isso e aquilo, mas não ver as necessidades. Isso eu acho muito interessante, porque o gato... ela trabalha toda essa parte, né, da alimentação, de suplementação, porque às vezes os animais estão adoecendo tanto quanto os humanos, né? Talvez porque estejamos transferindo o que a gente teria que olhar para nós, estamos transferindo para os pets. Acho que principalmente, né? Os gatos, né? Porque principalmente os gatos, o gato, né? Ele absorve muito a energia, né? Falam que o gato é o maior reikiano que tem, é o gato. Né, doutora? Né? E assim, pela sua experiência, né, a gente chama ela de vet gata, com a especialista em felinos. Gente, você tá com uma dor aqui, o gato passa e fica ali, né? Tem quem acredite, tem quem não acredite, mas pra gente que trabalha com toda essa vertente, né, de energia, e não tem nada a ver com religião, mais uma vez, essa responsabilidade, né, do pegar, do cuidar. Eu tenho uma certa preocupação aqui em Santos, né, para quem não conhece, Estela é de São Paulo, mas aqui em Santos muita gente passeando com cachorros e gatos em carrinhos. O quanto isso afeta a saúde desses pets?
Porque eu tô com uma certa preocupação, não sei se é exagero meu, porque eu sempre ouvi falar, né? O cachorro ele tem que cheirar para saber que passeou. Sim, tem. O gato ele tem que, né, dar aquelas corridinhas para fingir que tá Brincar. caçando, brincar. E eu vejo, de repente, os cachorros e os gatos dentro de carrinhos como se fossem bebês. Eu acho que é muito importante ela falar também sobre isso e a gente entender a questão das necessidades de cada espécie, né? Até porque, falando em gato, tem muitos mitos em cima dos gatos. Fala que o gato tem asma, mulheres grávidas não podem ter gatos. O barulhinho que o gato faz é asma, e a gente sabe que não é, que é quando ele tá querendo expressar carinho, né? Te dar carinho, ele faz aquele barulhinho, ele amassa o bolinho, que seria o reiki. Então não é por acaso que ele vai em você e começa a amassar bolinho em determinadas partes do seu corpo. Eu tenho 2 gatos. E com relação aos carrinhos, Santos é uma cidade praiana, né, doutora, diferente de São Paulo. Então a gente costuma muito ver isso. Claro que existem algumas exceções, por exemplo, um cachorro que não anda mais, um cachorro muito idoso, está muito cansado, mas ele tem a necessidade de ver gente, ele quer sair do apartamento que ficou o dia inteiro e vai fazer até bem pro dono. Caso de alguns filhotes, não pode ainda colocar no chão. Né? Então tem aquele período a ser respeitado até isso, das 4 doses de vacina, você coloca num carrinho para que ele não tenha contato com o solo, porém, mas ele já vai estar vendo as pessoas, socializando, né? Então a gente também pode estar falando um pouco sobre isso, né, doutora? Sim, a questão do cachorro no carrinho, eu acho, tirando as exceções, né? O cachorro que não pode se locomover, ou que está com alguma limitação, passou por uma cirurgia, tem que estar de repouso, uma coisa assim, ok. Ou filhote. Mas o cachorro tem necessidade não só dos odores, né, de sentir odores de outros animais que passaram naquele local. Então, assim, isso é saudável, isso faz parte do cão. A questão de se movimentar, né, porque se a gente for ver a origem dos cães, né, também se movimentavam muito, caçavam. Eles precisam também de exercício. E o gato, a questão é um pouco mais complicada, porque o gato tem a questão da segurança desse gato estar passeando, desse gato não fugir. Ou tá se sentindo confortável, o gato tem muita... Assim, alguns se acostumam, geralmente com guia, mas no carrinho, tirando um ou outro gato que tá mais adaptado a isso, e aí entra um pouco do temperamento e da adaptação, ele vai ficar, como ele fica na caixa de transporte para ir pro veterinário, ele vai ficar meio desesperado. Agoniado. Né? O gato precisa se movimentar, mas ele precisa sentir segurança nesse ambiente que ele tá. Eu vejo muito isso dos meus gatos, né? Gato, eles são fáceis de estressar. Totalmente, né? Muito. Você nunca pode forçar nada. Não. Tem que respeitar mesmo. O gato, ele eu tem acho que a frase do gato, gente, é assim: eu não sou obrigada a nada. Eu quero vir gata na outra vida. Quero vir gata. Não sou obrigada a nada. Não é isso. É isso. Existe até uma brincadeira que falam que o cachorro olhando pro dono, né? Ele olha e fala, nossa... Né, ele brinca comigo, ele faz as coisas assim, ele é meu rei. Meu rei, meu ídolo. Aí o gato vê o dono fazendo todas as coisas por ele e fala, nossa... Não faz mais que obrigação. Eu sou o rei. Tu não tá fazendo mais do que tua obrigação. É sua obrigação, meu servo, né? Gente, é impressionante. Mas assim, existem exceções, né? Tem raças que são bem... E tem gato que não tem raça que a gente vê que é diferente. A gente até brinca, fala, nossa, esse gato acho que em outra vida foi cachorro e nessa ele não sabe que é gato. Hoje a gente já sabe que a questão da epigenética, né, que se fala até muito na nutrição, ela pega também a parte comportamental de outras gerações. Isso é trazido. Então esses animais também, se eles tiveram ali uns antepassados dele que sofreram ou maus tratos ou não conviveram bem, a fase daquele período, não imediatamente no pós-parto, mas a fase do desmame, que ele começa a conviver com os irmãos e o contato com a mãe, se ele não tem contato com humanos, né, esse gato também talvez ele tenha, dependendo da experiência da mãe, ele também pode ter já um receio, e aí vai depender daquela janela, né, pediátrica ali, de uma fase ali dos 40 dias até uns 3, 4 meses, né, que a gente consegue manipular mais esse gato para ele ficar um pouco mais sociável. Depois dá, mas não são todos. Né? Então o gato tem um pouco disso. E ele precisa sentir segurança no local onde ele está. Porque o gato na natureza, tudo bem, ele é um caçador, mas ele é um animal pequeno que vira comida muito fácil. Então ele é muito desconfiado. E assim, é um animal, por exemplo, que mascara muitos sintomas de dor. Então na questão dos atendimentos é uma coisa que o gato não demonstra.
Porque na natureza, eu sempre dou esse exemplo para os tutores, não, mas meu gato tá fazendo tudo normal, ele não tá com dor. E eu falo assim, então imagina um gato na natureza mancando e um predador buscando quem vai ser a comida do dia. É impressionante. Vamos pegar o mais vulnerável, então não, ele não vai demonstrar. Ele não vai demonstrar, Por gente. isso que quando o gato adoece, o primeiro sintoma é o quê? Ele começa a ficar quietinho, ele busca se esconder, ele busca ficar... Se isolar, se esconder, para não virar presa. Virar comida. Por isso que é muito importante a gente entender e assim, o que eu percebo, né, esses anos todos aí como tutora, é muito importante que o proprietário observe o seu animal. Sim. Muitos trabalham o dia inteiro e aí o bichinho fica sozinho. Quando você chegar, dá a atenção que ele precisa, até porque ele é uma vida. Eu sempre falo, você sai para trabalhar, você vai encontrar com várias pessoas, você tem a sua vida social, ele só tem você. Então ele espera o dono voltar para casa, então é muito importante você dar essa atenção. Eu costumo dizer que é um filho. Você cria como um filho, assim, no sentido de você amar como um membro da família, aí você vai dar essa atenção. Porque quando você leva no veterinário, é muito importante para o médico veterinário as informações que você vai dar, porque principalmente nos gatos, eu tenho 2 gatos, porque eles não manifestam muitas vezes sintomas, então quanto mais informações você passar para esse veterinário de como tá as fezes, o xixi, se tá comendo, se não tá, se vomitou, se mudou alguma coisa no comportamento, elas vão colhendo dados, mais os exames clínicos para poder fechar um diagnóstico, né? Sim, nesse ponto até o tutor de gato, ele é mais observador que o de cachorro. Às vezes o dono do gato traz na consulta e fala assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas meu gato tá estranho. Tá, mas o que você notou? Não sei te dizer. Eu acho que é o olhar, é alguma coisa. A sintonia do gato é uma energia que é impressionante. A gente acha alguma coisa. Impressionante. Às vezes até no exame eu não acho nada. Tá, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer um exame de sangue. Tem sempre alguma coisa. Tem ali. sempre alguma coisa. E é muito bom ter esse cuidado preventivo também. Sim. Né? Os exames, pelo menos uma vez por ano, mesmo que você olha e veja que ele tá bem, você procura um médico uma vez por ano. Por que o seu bichinho não vai procurar? Porque tem gente que acha que pegar o bichinho é isso. Coloca no quintal, não dá atenção, não dá amor, não deixa entrar em casa. Quando eu fui procurar as famílias para adoção, da Tamires, dos filhinhos dela, para quem não sabe, é uma doguinha que foi abandonada na rua prenha, e aí eu fiz o resgate. Eu tinha essa preocupação, eu fiz várias entrevistas para saber aonde que esse animal ia ficar, quem era essa família, onde que era o local, enfim. E a primeira coisa que eu perguntava, onde ele vai ficar? Quando a pessoa ela me mandava foto do quintal, ela já estava me mostrando que ela ia criar ali, separado da família. Aí eu já, não, essa não. Aí quando eu falava assim, não, mas é aí que ele vai dormir? Não. Aí a pessoa falava assim, não, mas ele vai entrar em casa. Não, a primeira atitude dela foi me mostrar o quintal. Então é ali que ela ia deixar. Então a pessoa acha que para ter um bichinho é colocar no quintal, basta ter a água, a comida e só. Não, é melhor não ter. Você tem que dar todo o afeto, o amor, levar consultas periódicas ao veterinário, vacinar. E os gatos, você precisa ter esse olhar mesmo, porque pensando nisso, os meus gatos realmente, às vezes que eu levei, eu descobri, tudo que eu descobri neles foi de exame de rotina, porque não tinha sintoma mesmo. Sim. E isso é importante, essa precaução, principalmente quando o gato passa dos 6 anos de idade, né, começar a fazer os check-ups preventivos. E eu falo, a gente tem que se antecipar os problemas de saúde no gato. Que se esperar ele manifestar, geralmente... Você sabe que eu tenho um dos meus gatos, o Bruno. Olha o que ela tá falando, é o Bruno. É o Bruno. Marido, gente. Ó, um gato Também é Bruno Frederico e o outro é Olavo Bilac. Só assim. O Bruno, foi assim. Ele tava com problema urinário que não manifestava sintoma. Ele começou fazendo xixi, marcando território no kimono do meu filho. E ele escolheu meu filho como dono. Então, por isso que eu digo, ele é um gato que age com o meu filho como se fosse um cachorro. Então, ele anda atrás, ele dorme abraçado, ele lambe o meu filho, ele faz carinho com o focinho. Sempre mostro. E tu vê, ele foi no Pedro Henrique, que acho que é a pessoa que ele mais confia. O Pedro Henrique vinha do jiu-jitsu, botava o kimono, ele fazia xixi. Dali a um tempo, ele estava com uma obstrução no canal da uretra, tive que levar de emergência, quase que ele morre. Então, olha isso. E até então, eu não via nada. A caixa dele normal, a urina não estava com cheiro
alterado, ele só não... modificou o lugar que ele fez xixi. É pra chamar Foi um pedido de atenção, foi um pedido de socorro. Foi assim, ó, algo não tá bem, olha aqui, né? E ele quis mostrar por isso que eu sempre coloco, né? Eu acho que a responsabilidade com tudo que você vai fazer na sua vida, né? Então, assim, o bichinho, ele não sabe falar, ele não sabe falar quando tá com dor, quando tá triste, quando tá... E eu lembro que eu tive um poodle, Pompom. Todos os poodles, eu acho que alguém que teve poodle chamou Pompom na vida. E foi engraçado porque a gente tinha ele e a Meg. E eu lembro até hoje. Bom, a gente foi, vamos até o sítio, mas era um bate e volta. A gente deixou a comida, a água lá no apartamento, eles estão super habituados, já tinha saído, beleza. Bom, caiu um pé d'água, encheu, a gente não conseguiu voltar à noite conforme a gente saiu depois, eu acho que, sei lá, um pouco antes do almoço, ia voltar mais à noite, não conseguiu voltar. Voltamos, conseguimos voltar, tipo, ficamos quase 24 horas fora de casa. Tava com comida, água dentro de casa, habitual. A gente falou, não vai, né? Qualquer coisa, a gente liga, pede pra alguém ir. Mas conseguimos voltar. Quando a gente chegou em casa, parecia tudo, sangue por toda a casa. Eu falei, alguém entrou, matou meus cachorros. Pompom começou a evacuar sangue num grau. Bom, pegamos eles e levamos. O que aconteceu de diferente? O que aconteceu? A gente foi pro sítio quando voltou. Vocês foram pro sítio? Aí eu falei, a gente ia voltar, não voltou, acabou voltando no outro dia. É emocional. Não precisou não, hidratou, fez os exames, estava tudo ok, emocional. Tudo ok nos exames? Tudo ok. Ele evacuou sangue. Eu fiquei impressionada. E falando em emocional, a gente estava comentando, né, doutora, a Karina tá grávida, a gente pode fazer esse link que eu comentei, né, que eu conheço uma moça protetora, coloquei nos meus stories, ela sempre recebe pedidos de ajuda, as pessoas que precisam, né, doar os animaizinhos. E ela falando que a moça estava doando o cachorrinho com 2 anos, um amor, porque estava grávida, está grávida, a criança vai nascer e o casal simplesmente não quer mais, nem deram a oportunidade de convivência. Sendo que não é nem a oportunidade. Se você pegou, eu sou dessa opinião, você vai ficar com o cachorro, cuidando bem, dando amor. Você pode ter 10 filhos, você vai ficar com ele se durar 30 anos, porque é sua responsabilidade. Eu tive os meus cachorros, não pediu pra vir, você adotou. E é uma vida com sentimentos, e eles não merecem ser descartados. Eu tive o meu filho depois, eu já tinha o Malha e a Sofia, depois vieram mais 5. E assim, é muito importante a criança crescer com um animalzinho, fora toda a parte até imunológica, afetiva, desde que essa família tenha responsabilidade. Então, se você acha que você não tem estrutura psicológica para criar uma criança e financeira e ter um filho, então não adote, não pegue, né? E aí a gente, voltando nessa vertente, né, dos animais, da adoção, da gestação, o que você tem a dizer para esses pais que acreditam, né, que é muito ruim para o desenvolvimento da criança o cachorro lamber a mão, a criança engatinhar e o cachorro tá junto, ou o próprio gato, na questão de falarem que o gato tem asma, muitas crianças começam a desenvolver problema respiratório e os pediatras apontam na hora, se tiver gato ele vai falar que a culpa é do gato, e isso aconteceu comigo, tá? O que você tem a dizer dentro da medicina veterinária? Eu acho que quando tá o bebezinho muito pequenininho, óbvio que a gente vai preservar esse contato, né? Mas eu tenho o contato com as minhas clientes, né? Então, assim, quando elas vão dar umas costas, quando vão ver o gato já entrou dentro do berço, tem dias, porque o gato adora, né? Um cesto ali. Sim. E óbvio, né? Eu não posso ir contra o que o pediatra tá falando, mas, assim, muitas clientes minhas falam, não, troquei de pediatra. Né? Foi o que eu fiz também. Eu vou colocar alguns pontos que já tem estudos científicos, a gente tem isso com a melhora da microbiota, né? É lógico, gente, é o que eu falo, um pouco de mal faz bem, né? Não é porque eu vou deixar... gente, engatinha, que a gente fala que é o farm effect, né? Então, quanto maior o contato dessa criança com o pato, a galinha, pode ser o gato, o cachorro, a cabra, o memé, qualquer o cavalo. Coisa, o cavalo.
ela vai ter uma melhora na imunidade. Isso não quer dizer que meu bebê de 6 meses, de 3 meses, eu vou enfiar ele na bosta. Gente, não. É simples, desculpa o palavreado. É que as pessoas exacerbam. Então é óbvio, né? Você acabou de nascer, sua imunidade está baixa. O gato, bom, se o seu gato, seu cachorro está vacinado, Vermifugado, está passeando, saudável, tá saudável, você faz todos os exames, qual é o risco que esse animal vai trazer? Nenhum. Agora, se você é displicente, faz não sei quanto tempo que você não faz nada, você não vermifuga, você não dá vacina, assim, a probabilidade de dar ruim, não só para a criança como para você, é enorme. Então, a culpa não é do cachorro, é que nem eu falo da da família, é do humano. A alimentação da criança. Ela não vai lá, não pega a sua carteira e vai comprar fandangos. Quem vai comprar fandangos para ela é você. Então, assim, não coloque a responsabilidade no bicho que é sua, né? Então, isso eu quero deixar muito claro. E óbvio, né? A gente tem que ter cuidados, é o que eu falo. Estou com um parente que está tomando antibiótico, tá todo ferrado e vai visitar meu filho. Não vai visitar meu filho com 3 meses. Ai, mas você deixa seu cachorro? Deixo, porque ele tá vermifugado. Você não. Simples, né? É isso, gente. Isso está colocado em estudo científico. Está colocado. Né? Então, assim, o animal, ele traz benefício desde que ele esteja saudável, sendo bem tratado. E um outro ponto aqui, falando em criança, é como ela disse pra gente aqui anteriormente, esse pet, ele precisa ser preparado para a chegada do bebê também, porque não pense que ele, assim, caso que algumas exceções, né, tem pets que vai aceitar muito de boa, né? Já tem outros, experiência própria. Eu tenho um pincher que a própria raça já é mais difícil. Ele não vai aceitar tão bem assim, né? Até então ele era sozinho. Quando vem o nenenzinho, ele acha que é outro filhotinho na cabeça dele. E a mãe, aquele primeiro mês, né? A gente fica o tempo todo ali, né? Sim, à mercê do amamentando. Bebê. Então, imagina para ele que tinha toda a atenção e aí vem o bebê. Então, você precisa entender que é uma vida, que tem sentimentos e você precisa ter paciência. E tem que fazer esse processo de adaptação. Agora, o que a gente pode fazer nesse momento, né? Que eu acho importante colocar, né? O que pode ser feito com o pet, né? Com os pets no geral, com o gato, com o cachorro, saudável, né? Que a gente consiga melhorar esse ambiente para ele, para quando vem uma criança. O que pode ser feito? O que eu oriento até para as minhas clientes? O cachorro ou gato não vai ter acesso a um quarto, vai ter o quarto do bebê. Então já começa aos poucos, né? O cachorro gato acostumando não quando o bebê chegar, ele não vai entrar mais ali. Perfeito. Né? Eu peço para pegar, por exemplo, o barulhinho, principalmente para gato que estressa mais com sons diferentes, com a mudança. Pega barulhinho no YouTube de nenezinho, de barulhinho de chorinho. Que já coloca ali, ou dentro do berço, naquele local. Gato é muito de estressar com barulhinho. Exatamente. Olha que dica. É maravilhoso. Já começa a adaptar. YouTube. Depois do nosso vídeo, você vai lá e pega chorinho de criança. E também tem a questão, uma vez eu li sobre o cheirinho da roupa do neném. Então, era o que eu ia falar. Primeira roupinha que usou na maternidade, leva pra casa. Pro pet já. Eu fiz isso. Eu tenho foto de clientes minhas, dos gatinhos deitados em cima da roupinha do bebê e dormindo, que não saiu de lá. Eu não tinha gato na época, era só o Marley e a Sofia. A Sofia funcionou, pro Marley não. E mesmo em casa, né, deixar... Claro, não vai deixar talvez um contato direto, às vezes a pessoa tem um pouco de receio, mas assim, o que eu vejo, eles são super cuidadosos com o bebê. Né? Eles têm receio de chegar, né? Só a curiosidade de sentir gente, o cheiro. É lindo. É o que eu falei, quando a Sâmia veio, foi muito rechaçada, né? Assim, não, mas os cachorros soltam pelo e não sei o que. Eu falei, se for pra ter, vai ter e a gente trata e tá tudo certo. E sim, tem pessoas, por exemplo, o Bruno, ele tem alergia a pelo de gato e tal. Então, assim... Infelizmente, talvez enquanto isso, se for possível curar, eu não posso ter um gato. Porque o quê? Eu vou deixar o gato pra fora de casa? Eu vou deixar... Não tem essa possibilidade, ainda mais que o marido é biólogo, né? A gente não mata barata em casa, gente. Não mata. Não mata, a gente espanta.
A Esté é nossa amiga pessoal, ela sabe. Então tem todo esse processo. Então imagina a responsabilidade, né? Então eu acho que é muito interessante essas dicas. E assim, pra gente finalizar, tem alguma dica, alguma coisa que a gente possa, assim, que você queira colocar como VET, uma bandeira, ou assim, pelo amor de Deus, gente, não faça isso, não faça assim. Para todo esse processo, sabe, que a gente está vivendo, tanto com o emocional quanto a responsabilidade, porque a gente tem tantas responsabilidades que às vezes a gente quer colocar os animais como uma válvula de escape, né? E eles não são. E não merecem. E não merecem ser essa válvula de escape, né? Eu acho até que vem a questão da pandemia, né? E as pessoas que ficaram muito tempo em casa. Pegaram a questão da proximidade. Eu vejo as pessoas, por exemplo, assim, evitando sair de casa porque não quer deixar sozinho o cachorro ou o gato. Humanizando, né? Humanizando. Né? E assim, humanizando muitas vezes num extremo, até alimentar, por exemplo. Alimentar também. Até afetando a questão, né, de alimentação. E isso afeta demais a saúde deles, né? As pessoas dão tudo pro cachorro, até chocolate, gente. Isso é veneno para cachorro, chocolate, né? É tóxico, né? Tem pipoca, pizza, não pode. Eu amo eles, mas assim, por eu amá-los, eu não dou. Ai, tadinho não. Tadinho não. A gente tem que cuidar deles. E muitas vezes até o excesso de petiscos, que é petisco, ele é uma exceção. Eu até nem libero muito, assim, eu dou outras opções de petisco. Vamos comprar uma ração numa marca diferente, mas é um sabor diferente. Mas aí não tem graça, pro gato é a mesma coisa. Tem agora uns petiscos que são mais naturais, você recomenda? Depende, alguns têm apelo natural, mas não é tanto. Ah, tá, entendi. Assim como na alimentação, gente, a gente vai ver o rótulo. Nos animais é igual a gente, eles são o que eles comem, gente. E a gente tá, assim, a gente tem já doenças, né? Por exemplo, a inflamação intestinal no gato é crescente e assim, se a gente não alterar o padrão alimentar, né? Como no humano. Sim. Como no humano. A gente não consegue um controle e as pessoas não entendem. Não, mas não tem um remédio para melhorar isso? Né? Mas eu dou a melhor ração, a mais cara. Então, mas assim, o gato evoluiu caçando presas, comendo passarinho, ratinho. Né? Você tem mini roedores, esquilinhos, coelhinhos. Ele ainda não teve essa adaptação epigenética, né, para só comer ração. Então, por isso que eu sempre coloco, assim, você pegar um pet, não é só o custo emocional, responsabilidade, é financeiro. Vai estudar sobre o pet que você quer. Sim. Né? Então, assim, você quer um gato, ok, o que eu vou precisar ter? Eu vou precisar, sei lá, dar uma comida mais carnívora, não sei, vou dar um passarinho. É a base de carne, não é isso. Eu tô brincando, mas assim, fazer. você consegue. Então, quanto isso vai me custar para organizar, né? Para que esse gato consiga estar no ambiente mais adequado para ele, para a espécie dele, né? A necessidade comportamental. Que hoje está vindo muito porque estão aparecendo essas questões comportamentais, né? Então, assim, aí o pessoal acha que é só colocar a prateleira em casa para o gato subir, né? Mas ele precisa da interação. Então, assim, hoje até o recomendado é a gente ter horários para brincar, meio que gato gosta de rotina, né? Você muda um pouco a rotina. Na próxima eu quero ser gato, eu acho. Talvez. Gosta de rotina. E a gente dá um pouco mais de movimentação. E assim, as brincadeiras do gato são de caça. Né? São aquelas bolinhas com barulhinho, funciona tanto aquilo, né? Eles ficam doidinhos, né? Os meus gostam, menina. E eles gostam tudo escondidinho, porque é o que eles querem. Caixa de papelão é o segredo. Caixa de sapato. Chegou, não, loja, chega da rua com uma sacola de uma loja. Ele vai entrar dentro da sacola pra ver o que tem lá dentro. Bicho curioso. Gato gosta de toca, porque ele consegue observar o que tá à volta escondido. Então ele gosta de caixas e tocas justamente pra questão de se sentir, aí poder dar o bote. E aí ele usa isso como brincadeira dentro de casa. Só que tem pessoas que sequer pegam uma varinha, um negocinho, aí compram... Vou até dar um exemplo, né? Que a gente sempre dá um exemplo prático. Eu indiquei para um paciente meu, eu falei, você precisa interagir um pouco mais. Aí a opção do tutor foi colocar frutas para os passarinhos aparecerem na varanda. E o gato fica olhando. Só que eu falei, você tá frustrando, tudo bem, ele vai olhar, mas ele nunca vai conseguir pegar. Sim. Porque tem tela. Né? E o gato frustra. Então eu tenho um conhecido que cria grilo ou borboleta, sei lá, que criava, eu vou comprar uns insetos e vou soltar.
eu vou comprar aquela bolinha que fica girando sozinha. Então o gato quer interação nossa. Nada substitui, né? Então, a nossa interação, o nosso afeto, o nosso cuidado. E isso, gente, em todos os sentidos. Se a gente fala de humano para humano, de bicho para, né, de humano para bicho, então não é porque supostamente chamam de irracional que eu ainda tenho cá as minhas ressalvas quanto racionalidade animal, né? Porque eu acho que eles estão um tantão mais evoluídos que nós, são. E estamos para aprender. Então, eu acho que foi maravilhoso, eu amei, né? Eu acho que um tanto quanto provocador, né? Sim, que essas dicas enriqueçam você, tutor, que já tem o seu pet, seja doguinho, seja o seu gatinho, e que também possa ter inspirado você a ter a responsabilidade, se você quiser adotar, se você ama de verdade o bichinho, se pergunte antes de adotar. Eu amo de verdade? Porque se eu amo de verdade, eu vou dar todo o amor que ele precisa. Aí essa adoção vai ser responsável. Agora, se você não ama de verdade, não tenha. Porque até no caso de você ter um bebê, que é o que a gente vê, a chance de você doar esse animal é muito grande e eles não merecem. Então eu acho que o programa teve vários propósitos aqui hoje, de inspirar, de ensinar você, alertar você com algumas coisas sobre os gatos, que a gente conversou que é a especialidade dela, e que fique essas mensagens para você, que toque o seu coração. Sim. Evite comprar, não compre. Adote, tá bom? Gente, curtam o vídeo, compartilhem em grupos, tá? Que precisam receber essas informações. Deixa o seu comentário, de repente você tem uma dúvida. Deixa aqui pra gente, que a gente passa pra doutora e ela responde, tá bom? Muito obrigada, doutora. E até o próximo, que eu vou trazer ela de novo, viu? Com certeza.